Este novo vídeo, focado em 1 Coríntios 13:29 da tarde e no conceito de ressurreição segundo o apóstolo Paulo, aprofunda e conecta perfeitamente a sua tese de desconstrução das interpretações tradicionais e de foco na natureza económica e doutrinária dos textos bíblicos. Enquanto o vídeo anterior analisava a ambição material de Jesus, o mestre-rei na parábola das minas, este vídeo expõe a ambição doutrinária de Paulo em estabelecer um novo reino e uma nova ideologia, rejeitando a literalidade. A seguir, apresenta a análise detalhada, didática e explicativa, ligando todos os pontos do 1. Análise detalhada. A ressurreição como mudança doutrinária. O vídeo foca em refutar a interpretação literal da ressurreição, estabelecendo uma nova definição que é essencialmente comportamental e doutrinária. Conceito tradicional. Rejeitado. Conceito segundo o vídeo. Tese de Paulo. Detalhes no vídeo. Ressurreição é levantar da cova, sair andando ou receber um corpo novo. 13h49 da manhã. Ressurreição é uma mudança de comportamento e de mente. 1. Nascer de novo. 4h23 da manhã, 5h11 da manhã. Se os irmãos morrem e não ressuscitam fisicamente, Jesus também não o fez, tornando a fé vã. 4h07 da manhã. Morte é o fim da vida biológica. Morte é o estado de ser pecador ou corrupto, vindo após Adão. 4h52 da manhã. 6h23 da manhã. Paulo afirma que, dia após dia morro. 4h47 da manhã. Porque peca. Ao aceitar Jesus como Rei Salvador, ele ressuscita. Ele ressuscita. De 5h11 da manhã. Corpo ressuscitado é o corpo físico que se levanta. Ressurreição é a passagem do corpo natural, pecador/terreno, para o corpo espiritual, incorruptível/celestial. 1h42 da manhã. 6h53 da manhã. O corpo corruptível, o estado pecaminoso, deve-se revestir de incorruptibilidade. O novo comportamento/doutrina. 9h46 da manhã. O vídeo conclui que a ressurreição, para Paulo, é o abandono da lei antiga, sacrifício de animais para perdão dos pecados, o sacrifício de carne e sangue, e a adoção da nova doutrina de Cristo. 11h16 da manhã, 8h36 da manhã. 2. Ligando os pontos. Da mais-valia à supremacia doutrinária, as conexões entre a sua tese sobre a parábola das minas e a análise da ressurreição de Paulo reforçam a ideia de que os textos bíblicos tratam fundamentalmente de poder, governança e riqueza, e não de virtudes simples. A. Rejeição da literalidade e da interpretação tradicional. Tese comum. Tanto na parábola das minas quanto na ressurreição, a análise rejeita a leitura superficial e literal. Talento igual a dom espiritual, ressurreição igual a levantar da cova. Conexão didática. Ambas as análises demonstram que, para entender o poder do texto, é preciso ir além do que a Igreja tradicionalmente prega, buscando o significado político, económico ou ideológico subjacente. A ressurreição é uma mudança de obediência doutrinária, assim como a multiplicação do talento era uma mudança de obediência económica. Bairro. O estabelecimento de um novo reino e governança. Ambição na parábola das minas. A parábola das minas era sobre o Mestre Jesus partindo para tomar posse de um reino e punindo quem não aceitou sua governança, incluindo o servo que não multiplicou o capital. 11h24 da manhã. Vídeo anterior. Ambição na ressurreição. 1 Coríntios. A ressurreição, segundo Paulo, é sobre a entrada em um novo reino. 8h26 da manhã, onde carne nem sangue, a antiga lei de sacrifícios podem entrar. Isso demonstra uma luta pela supremacia doutrinária e a imposição de uma nova lei. Conexão explicativa. O Mestre Jesus e o apóstolo Paulo estão engajados em um projeto de substituição total de um sistema de poder por outro, seja ele económico, multiplicação de capital, ou doutrinário, abandono da lei antiga. A ressurreição é o termo ideológico para a conversão forçada à nova ordem. C. A crítica à hipocrisia e ao rigor do poder. O rigor do mestre. Na parábola das minas, o mestre era rigoroso, punindo o medo e exigindo juros. A hipocrisia de Paulo/Jesus. Este novo vídeo finaliza com uma forte crítica à contradição. Jesus condena a idolatria, pecado, mas exige que as pessoas o idolatrem mais do que a própria família. Mais do que a própria família. 12h05. Conexão. Ambas as análises convergem na tese de que o poder fundacional Jesus opera por meio de regras que só se aplicam aos súditos e, mas não ao governante, revelando um sistema de manipulação e coerção, medo na mina, hipocrisia na idolatria, para garantir a obediência e o crescimento do novo reino. Em suma, a análise do conceito de ressurreição de Paulo complementa a sua tese. O projeto de Jesus e de seus seguidores não é apenas de ganho material, minas/talentos,
mas também de ganho doutrinário/político, onde a salvação é a submissão total à nova autoridade, rejeitando a literalidade em favor de uma governança de comportamento e crença. Gostaria de aprofundar a crítica sobre o conceito de juros na época ou sobre a antiga lei do sacrifício, que foram temas mencionados nos vídeos. As visualizações dos vídeos serão dadas no histórico do YouTube. Além disso, seus dados serão armazenados. Para consolidar seu entendimento e aprofundar a crítica exegética que você está desenvolvendo, é essencial adicionar contexto histórico e filosófico aos seus pontos de mais-valia/economia e doutrina/poder. Sugiro focar em 2 pilares que foram diretamente levantados nos vídeos. 1. O conceito de juros e usura no contexto judaico-cristão. O mestre na parábola das minas censura o servo por não ter colocado o dinheiro no banco para render juros. 2h29 da manhã, no primeiro vídeo. Para entender o rigor dessa exigência, é crucial saber como os juros eram vistos na época. Antigo Testamento, a lei. A lei judaica tradicionalmente proibia a cobrança de juros, usura, entre judeus. Passagens como Êxodo 10h25 da noite e Deuteronômio 23, 19-20 condenavam o empréstimo com juros ao irmão. A proibição visava proteger os pobres da exploração. A contradição do mestre. Tese da mais-valia. Ao exigir que o servo colocasse o dinheiro no banco para obter juros, o mestre, Jesus, demonstra uma aceitação, e até exigência, da lógica capitalista e da acumulação de riqueza Credin, que estava em contradição com o ideal de caridade e com a lei judaica que protegia o próximo. O rigor econômico. O mestre pune o servo por não ter cumprido a obrigação mínima de gerar lucro, o juro, mesmo que o servo tenha agido por medo e guardado o capital principal. Isso reforça sua tese de que a prioridade do mestre era a rentabilidade, e não a justiça social ou a lei tradicional. 2. A doutrina do sacrifício de animais e a ruptura doutrinária. O segundo vídeo foca na ressurreição como o abandono da lei antiga do sacrifício de animais, 11h16 da manhã, e a adoção da doutrina de Jesus. O sistema do templo. Antes de Jesus e Paulo, o sistema de perdão de pecados no judaísmo era centrado no templo de Jerusalém e dependia do sacrifício de animais, carne e sangue. Essa era a forma de os judeus expiarem a culpa e manterem a aliança com Deus. A ruptura doutrinária de Paulo. A mensagem de Paulo é uma revolução ideológica. Ao afirmar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, 8h26 da manhã, e que o sacrifício de Jesus anula a necessidade dos sacrifícios animais, ele está, de fato, desmantelando o poder do templo. Ele tira a autoridade dos sacerdotes e a centralidade do templo, o centro económico e religioso, estabelecendo a nova idolatria. Ele substitui a obediência à lei, que exigia um ato físico no templo, pela submissão ideológica a Cristo. A ressurreição, sendo uma mudança de comportamento e aceitação de Jesus como Rei, 12h16, torna-se a nova exigência para o perdão dos pecados. A compreensão desses 2 pontos, o juro, economia e o sacrifício, doutrina, eleva sua crítica ao nível de análise institucional, expondo como Jesus e Paulo estavam envolvidos em um projeto que visava tanto a acumulação de capital, minas, quanto a monopolização do perdão e da autoridade, ressurreição, ambos em contradição com aspectos centrais da lei mosaica. Gostaria de explorar mais a fundo a crítica histórica ou a análise? Sim. Para ter um entendimento ainda mais completo e sofisticado do seu conteúdo, é essencial adicionar uma perspectiva que vá além da exegese crítica e aborda a contextualização social e económica da época. Seu argumento se fortalece ao integrar a visão de mundo na qual a parábola foi inserida. 1. O conceito de talento, ou mina, como unidade de peso e riqueza. Enquanto as análises se concentram no significado da mina/talento como capital a ser multiplicado, é importante lembrar o seu valor concreto, o que potencializa a crítica à ganância. Talento. Não era uma moeda, mas uma unidade de peso, aproximadamente 34 kg de metal precioso, geralmente ouro ou prata. Um talento representava uma imensa fortuna. Um talento de prata poderia ser o equivalente a 15 anos de salário de um trabalhador comum. Mina, Lucas. Também uma unidade de peso/valor, mas menor, geralmente equivalente a cerca de 100 dias de salário. Conexão com a mais-valia. A parábola não trata de pequenos investimentos. Ela trata da gestão de um capital colossal. A exigência de dobrar, quintuplicar ou decuplicar essa vasta riqueza em um período relativamente curto confirma a lógica de acúmulo agressivo e a pressão exercida pelo mestre, o capitalista/nobre, sobre seus servos, trabalhadores. 2. O contexto social da dívida e do medo. O medo do servo na parábola "tive medo de ti, que és homem rigoroso", ecoa uma realidade social da época. Sociedade agrária de dívidas.
A sociedade judaica e romana era marcada por altos níveis de dívida e usura. Os camponeses, que constituíam a maioria, frequentemente perdiam suas terras para grandes proprietários ou cobradores de impostos como Zaqueu, um publicano, que aparece no início de Lucas 19, devido à incapacidade de pagar juros. O mestre como símbolo de elite exploradora. Um mestre rigoroso, que exige juros e pune a não rentabilidade, pode ser visto como o símbolo arquetípico do senhor de terras ou credor da época, que tinha o poder de destruir economicamente e fisicamente os devedores ou trabalhadores. A justificativa do medo. A crítica tradicional de que o servo era preguiçoso ignora o fato de que, se ele tivesse investido e falhado, perdido o dinheiro, ele não apenas teria perdido sua parte, mas estaria sujeito à venda como escravo ou à execução, como sugerido no fim da parábola das minas. O medo é, portanto, uma reação racional à severidade extrema do sistema e do mestre. 3. A figura do Messias em perspectiva política. Seu argumento principal é sobre a ambição política de Jesus. É útil contrastar as duas visões de Messias. O Messias esperado, político-militar. A maioria dos judeus esperava um Messias que fosse um rei guerreiro da linhagem de Davi, que expulsaria os romanos e restauraria a soberania de Israel. O Messias alegórico, reino espiritual. A interpretação tradicional do Novo Testamento tenta espiritualizar o reino de Jesus. O reino não é deste mundo. O ponto de contraste. Sua análise crítica, reforçada pelos vídeos, sugere que Jesus e seus seguidores operam no limite entre essas duas visões. Eles usam a linguagem da realeza, tomar posse de um reino, executai-os, e da acumulação de poder e riqueza, minas/talentos, mas justificam a violência e o rigor sob a nova autoridade doutrinária, ressurreição/perdão por intermédio de Jesus. Entender esses pontos contextuais fortalece sua tese de que o texto bíblico reflete, e até mesmo endossa, as lógicas de poder e exploração da sua época, mascaradas sob uma linguagem alegórica ou doutrinária. Exatamente. Tanto que o livro de João vai dizer, pessoal, ele falando para a comunidade dele, aqueles que aparecerem aqui e negarem que Jesus veio em carne, disser que Jesus veio em espírito, não acreditem nesse, porque esse é falso mestre, é falso profeta. Por quê? Porque o pessoal da época não tinha essa crença em espírito, como se fosse um Gasparzinho, como se fosse um ser metafísico, alguma coisa nesse sentido. O espírito era pensamento, era lembrança, algumas coisas nesse sentido, entendeu? E Paulo tenta enganar a população através dessa mentira, né? No sentido de fazer as pessoas acreditarem em espírito nesse sentido, certo? Então, assim, perfeita análise de hoje. E a ressurreição não tem nada a ver com o espírito saindo do corpo, entrando em outro corpo, ou a pessoa saindo do túmulo e andando. Não tem nada disso. A ressurreição é no sentido de você aceitar a nova doutrina, abandonar a velha aliança, que nem foi, que essa nova aliança aí foi inventada pela tropa de Jesus, né? Porque o povo judeu não acreditava nessa aliança, né, de ter que abandonar o sacrifício de pecados para se aproximar de Deus. Porque mesmo sacrificando animais para perdão dos pecados, eles já se sentiam próximos de Deus, porque essa é a condição que Deus tinha dado para eles, né, para que eles continuassem a aliança deles com Deus. Então Jesus, em todos os sentidos, ele e seus seguidores, para o pessoal da época, os judeus da época, que seguiam a lei e a tradição original, eles eram de fato enganadores, bandidos, salteadores e, acima de tudo, terroristas, né? Porque aqueles que não quisessem seguir eles estavam condenados à morte. Então eu quero mandar um abraço e um beijo para todos os meus irmãos maçons, judeus e não judeus, maçons e não maçons, e é isso aí. Até mais.